Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal. Quando nós vamos tentar compreender a respeito da integridade dos textos que compõem o Novo Testamento, isto é, se estes textos eles não foram corrompidos ao longo de sua grande história, e se eles foram transmitidos então de forma mais fiel possível àquilo que nós poderíamos chamar de um texto original do Novo Testamento, necessariamente para estes estudos nós precisamos recorrer aos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Infelizmente, boa parte destes manuscritos, que são datados do século II, III e os inícios do século IV, eles se encontram apenas em seu estado fragmentário. Isto, obviamente, porque o papiro, ao longo de toda a sua história, e quase 2000 anos de história, ele vai se deteriorando com o passar do tempo. Então, por isso que nós não poderíamos esperar, de fato, encontrar um compêndio dos livros que compõem o Novo Testamento, já com todos os seus textos bastante próximos ao original. Isso é realmente algo que não esperaríamos de fato encontrar. Mas o que nós temos são então fragmentos, muitas vezes fragmentos menores, outros que são apenas minúsculos fragmentos, contendo não mais do que apenas alguns centímetros, e a partir do IV século é que nós temos os mais antigos códex, que daí são compêndios já que contêm a grande parte dos textos que compõem o Novo Testamento, que já mencionei inclusive em muitos outros vídeos aqui do canal, que são os chamados Códex Vaticanos e Códex Sinaíticos. Estes dois são realmente preciosidades da antiguidade, para nós compreendermos a respeito da integridade destes textos, utilizando estes códex também e comparando estes com os antigos fragmentos, datados do século II, III, século IV e em diante. E são estes fragmentos que compõem o Evangelho de Mateus, que estamos estudando, que nós iremos conhecer no vídeo de hoje. E o fragmento mais antigo que nós temos acesso do Evangelho de Mateus, ele é o chamado Papiro 104, ou simplesmente de P104. É um minúsculo fragmento que é datado ao final do século II, então nós estamos ali por volta do ano de 150 a 200 da Era Comum. Talvez então há cerca de um século após a origem de fato do Evangelho de Mateus, conforme nós estudamos no vídeo anterior. Este pequeno fragmento, ele mede apenas 6 por 9 centímetros. Ele é realmente um minúsculo fragmento. Contudo, apesar de pequeno, ele é bastante precioso, porque ali neste fragmento de Mateus, nós encontramos o texto de Mateus, capítulo 21, verso 34 a 37 no lado A, enquanto que no lado B deste fragmento, nós encontramos Mateus, também ainda no capítulo 21, verso 43 e o verso 45. Contudo, como nós podemos observar, infelizmente o lado B ele está bastante apagado. Nós apenas conseguimos identificar ali algumas letras que compõem este capítulo 21, dos versos 43 e 45. Mas já é o bastante para se identificar que o que falta neste fragmento é especialmente o verso 44 do Evangelho de Mateus em seu capítulo 21. E isto é algo muito interessante e precioso para nossos estudos referentes aos originais, ou ao texto original do Evangelho de Mateus. Porque o verso 44, além de ele estar ausente neste pequeno fragmento tão antigo, ele também se encontra ausente em outras obras posteriores, como por exemplo o Diatessaron de Taciano, que foi uma obra do II século, que ele tentou fazer uma junção de todos os 4 evangelhos, tanto os 3 sinóticos quanto o Evangelho de João, apenas em um único, e até mesmo se tornou bastante conhecido, especialmente em algumas regiões da Síria, algumas igrejas chegaram a utilizá-lo, e também do Códex Bezae, que já é um códex um pouco posterior, que é do século V, que também está ausente este verso 44. Além de a maioria dos manuscritos ocidentais também de Mateus, também não se encontra este verso 44. Então é aqui que surge uma pergunta muito interessante. Será que o verso 44 de Mateus ele realmente pertencia ao Mateus que nós poderíamos chamar de original do Evangelho de Mateus? Ou será que ele foi um acréscimo posterior de algum copista, provavelmente ali no século II ou talvez século III, na tentativa de trazer uma melhor compreensão a respeito deste texto, esses pequenos versos ali do capítulo 21, que faria uma referência à profecia de Daniel,
especialmente a respeito do sonho da estátua de Nabucodonosor e a grande pedra, que nós encontramos lá no capítulo 2. Será que não foi um acréscimo, então, no intuito de fazer com que o texto fosse melhor compreendido? Muitos acadêmicos hoje que estudam a respeito dos originais do Novo Testamento compreendem que provavelmente sim. Talvez o Evangelho de Mateus original não conteria o verso 44. Ou, caso ele contivesse, os copistas então decidiram remover porque consideravam que ele seria um verso talvez redundante e por conta disso teriam removido. Mas uma parte significativa pende para o lado de que, de fato, o verso 44 não fazia parte, assim como nós encontramos neste pequeno fragmento P104, o que nos ajuda a compreender a preciosidade destes pequenos fragmentos. Agora já adentrando ao século III em diante, mas especialmente no início do século III, nós temos outros fragmentos bem importantes e também alguns textos maiores do Novo Testamento. Como, por exemplo, do século III, nós temos os papiros de Magdalen, que são muitas vezes chamados de P64 e P67. Estes se encontram em Luxor e são fragmentos de Mateus, no capítulo 3, capítulo 5 e o capítulo 26 deste Evangelho. Ainda também entre o século II e III, ou então ali talvez adentrando um pouco ao século III, nós também temos o P77, que contém fragmentos de Mateus, capítulo 23, do verso 30 ao verso 39. E este P77 ele se encontra no mesmo local do anterior que nós observamos, que é o P104, na Biblioteca Sackler, que fica ali bem ao lado do Museu Ashmolean, que faz parte da Universidade de Oxford. Então é nestes locais em que nós podemos encontrar tanto o P77 como o P104, além de vários outros manuscritos antigos. Agora, a partir do final do século III, então nós estamos ali mais por volta dos anos 250 ao anos 300 da Era Comum, nós encontramos, por exemplo, o P1, que se encontra na Universidade da Pensilvânia, contendo fragmentos de Mateus no capítulo 1. Também nós temos o P45, que se encontra na Biblioteca Chesterfield, com fragmentos de Mateus capítulo 20 e capítulo 21. Temos também o P53, que se encontra na Universidade de Michigan, com fragmentos de Mateus capítulo 26, do verso 29 a 40, e também temos o P70, que se encontra no Museu de Arqueologia Nacional de Florença, que daí nós temos ali fragmentos de Mateus 2, 3, 11, 12 e também do capítulo 24. Com base nestes manuscritos, nestes fragmentos do Evangelho de Mateus, e comparando-os também junto a estes antigos códex, o Codex Vaticanus, o Codex Sinaíticos, além de muitos outros códex que são então posteriores, do século V, VI em diante, nós podemos, através disto, fazendo uma comparação em todos estes textos, compreender a respeito daquilo que poderia ser o mais original do Evangelho de Mateus. E a conclusão dos acadêmicos é que o texto, apesar de algumas pequenas alterações, como por exemplo este acréscimo no verso 44, além de alguns outros versos aqui ou lá que nós encontramos, que talvez poderia ser um acréscimo que se encontra em manuscritos enquanto em outros não, mas nós podemos concluir com base em todos estes estudos que o texto ele está, de certa forma, muito bem estabelecido até o século II e o século III. São poucas as dúvidas que existem em relação a um ou outro verso, se conteria no original ou não. E nós podemos ter, em grande parte, uma confiança que nós estamos diante daquilo que seria, talvez, o mais próximo a um original do Evangelho de Mateus. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série História do Cristianismo, obviamente não fechando este Evangelho de Mateus. Eu ainda irei abordar muitas outras coisas em outros estudos relacionados a outros conteúdos aqui de nossa série História do Cristianismo, que ainda irei voltar a comentar com todos vocês a respeito de algumas polêmicas em outros versos também deste importante e fascinante evangelho que faz parte da tradição do cristianismo. Agradeço muito a todos, lembrando sempre, aqueles que gostaram de mais esse vídeo, não se esquecendo de deixar o like aqui no canal. Também confiram ali embaixo, lojinha do professor, bem como o Apoia-se, que são formas de ajudarem o canal a se desenvolver e levar o conhecimento também a muitas outras pessoas. E agradeço muito a todos
e nos vemos até o próximo estudo.